Salve, torcedor colorado, chegando com os destaques desta quarta-feira, véspera do enfrentamento do Inter pela Sul-Americana em Manta, no Equador. O negócio é o seguinte, apesar de terem aparecido para os treinos Alário e Fernando e empolgado a possibilidade de seu aproveitamento no jogo de amanhã às 11 da noite, não vão jogar. Provavelmente nem viagem. Estão preservados para um melhor aproveitamento das suas condições, em que pese poder já ser no domingo contra o Atlético Goianiense esse jogo em casa. Vão ficar trabalhando. O Inter vai muito alternativo para o jogo contra o Delfim. Aí tem duas frentes de interpretação sobre isso. Ou o Kudê, quando disse que chegaria o momento de optar por algum campeonato e priorizar algum, dava sinais no seu discurso de que essa semana o Inter já estaria estrábico em 3 competições, né? Porque joga pela Sul-Americana na quinta, joga domingo pelo Campeonato Brasileiro, joga na quarta depois pela Copa do Brasil, e dando sinais de que a Sul-Americana não é a prioridade dos 3 campeonatos. Ou o Inter tem a consciência, e aí eu acho que essa versão me pega mais, talvez pelo otimismo dela, mas muito especialmente pela leitura que eu faço, de que com um time alternativo é completamente sustentável a ideia de vencer o Delfim, que eu repito, é o 14º de 16 times do Campeonato Equatoriano. É um time sem tradição, é um time que tem, como eu posso dizer assim, uma representação ínfima na América, né, para ser educado com a equipe que está lá para fazer o seu papel. Você vai dizer, o Melgar, o Globo, o Caxias, outrora o América, o Vitória, o Juventude recentemente no Gauchão e até mesmo o Real Tomayapo eram também inferiores ao Inter e mesmo assim conseguiram resultados satisfatórios. Mas é uma condição diferente. Um Inter que foi encontrando os motivos da sua eliminação no Gauchão, que foi encontrando também argumentos de entendimento sobre o porquê que padeceu diante do Tomayapo, que ao meu ver, né, colocou 10 jogadores dentro do gol, o goleiro fez 2 ou 3 milagres e segurou o Inter. Não estou aqui justificando, estou entendendo o cenário da não conquista de 3 pontos que pareciam óbvios. Mas o Inter tem condições sim de, com um time alternativo, ganhar do Delfim, pegar com isso aí uma musculatura para jogar contra o Atlético Goianiense, ainda com um time alternativo, porque aí pode ter o aproveitamento de alguns jogadores, mas não todos que estão no DM, e depois contra o Juventude, aí fazer uma guerra, porque eu insisto, vencer do Juventude agora é muito mais importante do que no Gauchão. Porque no Gauchão o Inter jogaria para a final perderia ou ganharia do Grêmio, e isso daria um título, legal, bacana, tudo certo, mas não daria grana nenhuma. Então se é para escolher um título, que fosse um título que nos trouxesse dinheiro. O título que nos traz dinheiro é o da Copa do Brasil, é o do Campeonato Brasileiro, é o da Sul-Americana. Só para vencer o Juventude, torcedor, só para vencer o Juventude, nós estamos falando de mais 3 milhões e meio de reais. Então, se caiu lá, que passe agora, me serve. E aí ter caído na semifinal do Campeonato Gaúcho já não é algo tão feio. Bom, provável Inter, tá? Rocher, Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e o Bernabé, Thiago Maiga, Bruno Gomes, Maurício, Gustavo Prato, que é titular hoje em conteste do Inter, Wesley e na frente uma dúvida, Borré ou Luca. Já explico a dúvida. O Borré pode ir para o jogo para dar uma encorpada e para buscar incessantemente o seu gol, mas ele também pode ser preservado pelo seguinte, é o único de todos esses que está 4 jogos jogando 90 minutos. Daqui a pouco tu tá levando a exaustão um jogador que tu vai perder por uma temporada por conta de um jogo em que talvez não prescinda dele para vencer. Né? E aí o Luca apareceria como referencial, porque poderia ser o Alário, se foi tentado o seu aproveitamento, mas é melhor preservá-lo. Bruno Henrique ficaria para um segundo tempo, Rômulo poderia entrar para um segundo tempo, daqui a pouco alguns dos meninos como Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, falando em meninos pode aparecer ainda o Iago Noal, o Luiz Otávio nessa delegação que vai a Manta, a gente vai ficar de olho, e eu falei aqui no começo de semana que o Maurício estaria no time titular. E muita gente questionou e me mandou comentário, pô, mas não tá jogando nada, como é que vai ser o time titular? Mas é que não tem o Arangues, não tem o Alan Patrick, não tem o Wanderson agora, tu entende? Não tem o Alário, porque daqui a pouco tu bota o Alário, troca o Borré de lado, e aí tu tira o Maurício, mantendo o Gustavo Prado e o Wesley que estão rendendo mais. Então o Maurício está ocupando uma vaga pela ausência de concorrentes a ela. Mas ele pode daqui a um pouco se recuperar justamente num jogo dessa natureza, né? O fato é que o Inter pode emendar 3 vitórias circunstanciais para a sua missão na temporada, para o seu planejamento ter cada vez mais maturidade. Vence o Delfim e se torna de novo favorito no grupo.
Vence o Atlético Goianiense e tudo volta para o lugar no Campeonato Brasileiro. Aliás, nada saiu do lugar, mas tudo se apresenta de uma outra clareza. Porque veja, torcedor, o Campeonato Brasileiro não é perdido quando você é derrotado por Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Mas ele é vencido quando você emenda em 3 jogos uma vitória em casa contra um time inferior, que é o Atlético Goianiense, e que não vai lutar por título, combinando com uma vitória fora de casa contra o Palmeiras, que briga por título. Essa é a fórmula do Campeonato Brasileiro para ser resolvido nos pontos corridos. Então, é impossível pensar em perder ponto para o Dragão jogando no Beira-Rio. Nem empate serve, porque esse tipo de jogo é o jogo que faz falta lá na frente. E o Juventude, bem, se vence o primeiro jogo de uma maneira confortável, aí começa a despressurizar a missão de classificar para a fase seguinte da Copa do Brasil no jogo da volta, certo? Bom, para a gente encaminhar mais alguns argumentos, teremos no domingo um quarteto de arbitragem feminina, né? A arbitragem brasileira que está na alça de mira aí da CPI, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito das manipulações de resultado de futebol. O John Textor, no seu depoimento, trouxe aí alguns áudios de árbitros falando sobre esse tipo de circunstância que a gente vai voltar a falar aqui, os árbitros se sentindo ofendidos na sua dignidade, ameaçaram parar o Campeonato Brasileiro, enfim, mas surpreende que 4 mulheres estarão arbitrando o jogo. A Edna Alves, auxiliada pela Neuza Inês Bach e pela Fabrini Bevilacqua, e no VAR a Daiane Muniz, que é aquela mesma que estava no VAR no jogo do Grêmio, que alertou o árbitro do toque de mão grosseiro, né, do jogador do Vasco, e que ele sonegou. Me parece um bom quarteto de arbitragem, todas chanceladas pela FIFA, do quadro de São Paulo. Falando sobre o mercado da bola, o Inter já tem o aval de Cudê para ir atrás do Yerry Mina, e o empresário quer dar match com o Inter. Então eu estou vendo que, do jeito que você me olha, vai dar namoro. O Inter deve trazer o Yerry Mina no meio do ano, ou pelo menos emendar esforços. É claro que se tiver algum concorrente, ele vai jogar no futebol brasileiro. Mas se tiver um concorrente que gastar babilônias, o Inter vai ter um limite financeiro. Mas se tudo estiver dentro do escopo econômico do Inter, é o Inter o destino do jogador. Assim como quem não deve pintar é aquele que teve o nome aventado há pouco, com o aval de Cudê também, o Paul Fernandes. Eu conversei com o Gustavo Fernandes, que é pai e empresário do jogador, e ele me garantiu que as informações que estão vindo da Argentina, de que ele e o Inter já teriam tido alguma conversa, é mentira. Nada ocorreu, ninguém do Inter o procurou, conversei com o pessoal do Inter, também não houve procura, então não tem por que as duas partes negar, né? Ele não deve ser jogador do Inter, é um jogador de certa idade, tem 32 anos, apesar do Cudê gostar do jogador, já tem volantes, é um jogador ali de segunda função de meia cancha, né? Então eu penso que não seria de fato o cara para o Inter priorizar neste momento. Embora o pai disse, né? Poxa, nos agradaria demais jogar no Inter, né? Veríamos com excelentes olhos. Mas não deve ser este o jogador que o Inter traz no meio de temporada para meio. O Inter deve buscar o dublê para o Alan Patrick, jogador reserva para a camisa 10. E quem vai ganhar espaço nos próximos tempos é outro menino da base. Além desses que a gente já está citando, que estão em transição e ganhando cada vez mais protagonismo, Jonathan Cauã, que barbarizou também recentemente na base do Inter, estava jogando muita bola, mas teve uma lesão, agora está retomando de lesão, renovando o contrato, e em seguida deve ser colocado entre os bons e grandes profissionais para ganhar seu espaço no futebol do Inter, tá? Então, Luther Alves é o novo gerente de captação do celeiro de Ases, ele chega agora, um posto que estava aberto desde o mês passado, né, porque o Felipe foi para o Atlético Paranaense, o Luther trabalhou na captação da Chapecoense, do Juventude, e chega aí também para comandar esse departamento, que antigamente seria os olheiros do Inter. A gente tem que ficar falando muito sobre isso, porque afinal de contas são os caras que ficam, né, olhando o mercado e nos trazendo os futuros craques que a gente vai conhecer. Cheguei no oferecimento do Genai Bora, nossa história é chocolate. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o teu comentário e vem com a gente no Intias amanhã, 11 da noite, porque tem transmissão deste super jogo de futebol, 11 da noite, Delfim e Inter em Manta, no Equador. Eu, Nando Gross, JP Guzmão e você, vamos fazer uma super jornada no consórcio do Intias. Valeu, um abraço, tchau!